pessoas. Ministro Osmar Terra, o que os gaúchos podem esperar da sua palestra hoje aqui? Eles estão extremamente ansiosos sobre a Lei Rouanet. Olha, a Rouanet, como lei de incentivo à cultura, ela tem um papel muito importante, né? Ela é 1,3 bilhão que são disponibilizados, em média, todo ano, para projetos culturais. Só que isso ficou muito concentrado no Rio e São Paulo. Isso aí está muito no Sudeste, né? Mais de 80% fica Rio, São Paulo, a região do Sudeste ali. Nós queremos que tenha mais recursos para a nossa cultura de raiz, para os CTGs, para a cultura gaúcha de uma maneira geral, para a cultura catarinense, né? Do manezinho da ilha, né? Contando a história. O Nordeste, que fica só com 4% de todos os recursos da Lei Rouanet, nós queremos que tenha proporcionalmente a sua população, né, que é 25% da população brasileira. Enfim, nós fizemos mudanças para democratizar e para regionalizar o recurso da Lei Rouanet. As queixas que estava indo muito para os artistas famosos e pouco exatamente para as pessoas da cultura nativa. Pois é, isso é uma coisa que estava acontecendo. Se o artista tem um projeto de 60 milhões, um único artista, um projeto de 60 milhões, ele levava 60 milhões. Né? A gente acabou com isso. Agora é só o máximo 1 milhão. E se uma empresa tem recursos para doar, que na verdade é uma renúncia fiscal, né, do governo, ela doa, mas não paga imposto de renda, né? Então, se ela doar 60 milhões, podia doar para um artista só, ela agora vai doar para 60 projetos diferentes. Então, democratiza o processo. Nada. Daniel, que é o player da comunicação da CMPC. Daniel, uma avaliação sobre os desafios da cultura no Brasil e a nova Lei Rouanet, que parece, conforme o ministro falou, que é democratizar, capilarizar mais e atender mais a cultura de raízes. Bom, para nós o Rio Grande do Sul é um estado belíssimo. A gente tem aqui um potencial muito grande de alavancar ainda mais o volume de recursos que é destinado para a cultura. Nós da CMPC somos a 20ª no Brasil em volume de recursos na Lei de Incentivo à Cultura, mas também na Lei de Incentivo ao Esporte, no PRONAS, no PRONON. E nossa meta, enquanto empresa que também quer deixar um legado aqui para o Rio Grande do Sul, é ajudar o estado a aumentar no mínimo 10% o seu percentual de arrecadação para a Lei de Incentivo à Cultura. Tem qualidade, tem projeto, tem empresa, o que a gente quer é ajudar a fazer esse casamento entre as partes. Daniel, hoje a palestra era do ministro da Cidadania, Osmar Terra, mas quem deu o show foi a Fábrica de Gaiteiros. A Fábrica de Gaiteiros é um exemplo, é um xodó do Rio Grande do Sul e é o exemplo de projeto que dá certo. A ideia é fazer com que outras fábricas de gaiteiros apareçam e o estado fique cada vez mais forte na cultura. Precisam as façanhas e as novas façanhas da CMPC de modelo a toda a terra. Muito obrigado. E ó, a CMPC faz esse ano 10 anos de Brasil e ano que vem 100 anos de mundo. Que essa história a gente possa contar para os próximos 100. Sheraton Hotel, realização da revista Voto, Brasil de Ideias, os desafios da cultura no Brasil e a nova Lei Rouanet. Eu tive a honra e o prazer aqui, estou tendo, de receber Antônio Rolf, que é presidente da Fundação do Teatro São Pedro, ex-vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, e hoje aqui uma palestra junto com o seu colega, o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Antônio, podemos dizer que hoje houve um descortinamento, uma disruptura, porque estava uma incógnita muito grande sobre os caminhos e também a missão sobre a Lei Rouanet. Eu acho, em primeiro lugar, tem havido, assim, às vezes uma reação muito negativista pelo fato da gente não ter mais um Ministério da Cultura específico, né? E eu procurei destacar, que é o meu entendimento, de que participar a cultura de um Ministério da Cidadania, eu acho que é importante, porque coloca a questão da cultura enquanto um direito do cidadão. Eu acho que isso é uma questão fundamental. A cultura não pode estar acima, né? Não pode ser uma superprodução, ela tem que estar no patamar do cotidiano de todo brasileiro, no nosso caso de todo o sul rio-grandense. E de outro lado, eu acho que essas modificações da Lei Rouanet, bom, eu posso concordar ou discordar de algumas delas, mas na essência elas tocam numa questão fundamental, que foi sempre uma disputa, uma briga para todos nós que estamos fora do eixo Rio-São Paulo, que é distribuir melhor o dinheiro. O dinheiro é arrecadado em todo o país, mas ele acaba... Capilarizar mais. Exatamente, ele acaba concentrado só em Rio-São Paulo.
Com a nova legislação, com os tetos, os valores em teto, a gente pode, pode descentralizar. E de outro lado, o enfoque, não fazer só no evento, no acontecimento, que é importante, mas fazer também a questão da infraestrutura. Então, no meu caso aqui, na Fundação Teatro São Pedro, no Multipalco, você já tem uma obra em construção, você não pode parar essa obra, porque aí botar dinheiro fora. Eu tenho que terminar essa obra. E mais do que terminar para não perder o dinheiro, é terminando poder usar o espaço e multiplicar espaço, então, sim, nos acontecimentos, nos eventos. E é isso que me parece que a Lei Rouanet, nessas modificações, agora Lei de Incentivo à Cultura, e eu digo assim, Lei de Incentivo à Cultura Federal e Lei de Incentivo à Cultura Estadual, né? Ela está trazendo esse novo foco. E eu acho, nesse sentido, o ministro Osmar Terra e toda a sua equipe, aliás, uma boa equipe de gaúchos, diga-se de passagem, né? Conseguiu mexer, conseguiu mudar, e eu acho que dá um enfoque realmente bem mais interessante. Antônio, desculpe a indiscrição, hoje o senhor como presidente da Fundação São Pedro, é uma função ou é uma missão? Eu diria que basicamente é uma missão, por isso que eu aceitei. Agora, é uma função no sentido que a gente tem que ter uma posição e saber descortinar claramente por onde é que tem que andar, o que é que tem que fazer. Então eu diria assim, eu tenho uma relação antiga, né? Eu me considero um pouco um filho adotivo da Dona Eva. Então, de um lado, eu tenho esse compromisso com a Dona Eva, que é pessoal, emocional, meu com ela. E de outro lado, como gaúcho, como alguém que trabalhou sempre na área da cultura, sempre fui um jornalista no campo cultural, eu acho que eu tenho uma função no sentido de centralizar esforços e conseguir concretizar, objetivar o que nós precisamos fazer lá na Fundação Teatro São Pedro e no Multipalco. Eu te pergunto que é uma missão, porque o Teatro São Pedro é uma coisa sagrada para os gaúchos. Não é um teatro, é um templo da cultura, porque lá passaram as grandes obras que desfilaram nesse território. Exatamente, não só agora no século XX, né, mas também no século XIX, que é bom a gente lembrar, o Teatro São Pedro começou a trabalhar, a funcionar em 1858. Porto Alegre tinha 20 mil pessoas, quer dizer, e de lá para cá, 161 anos, que a gente completa agora na quinta-feira, dia 27, quanta gente passou por ali como espectador? Quanta gente esteve ali como artista? Para quantos aquele palco foi um espaço de revelação? Então me parece, sim, tu tens razão, é um templo da arte, é um templo da criação e é um templo da invenção, e nesse sentido é um templo de liberdade. Eu me recordo que com 5 anos de idade eu estava no colégio Argentina e eles nos levaram para ver uma peça, A Moreninha. E até hoje ela é indelével na minha mente. E quando eu penso em teatro, eu penso no Teatro São Pedro e eu penso na peça. Foi uma produção do Fernando Estrelau, direção do Delmar Mancuso, me lembro muito bem disso, assisti o espetáculo. Ainda ao tempo da dona Antonieta Baroni, né, no então DACSEC, no Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e Cultura. E foi fantástico, aquele projeto foi pensado exatamente para isso, uma versão, uma adaptação do romance para colegiais, para jovens, e que percorreu o estado todo, assumiu uma relação com milhares e milhares de crianças e jovens. Exatamente. E veja, e não foi um grande custo. Talvez que o custo maior foi depois de conseguir trazer as crianças para o teatro, porque muitas vezes a gente esquece que a dificuldade, a pobreza, às vezes, das escolas periféricas é tão grande que mesmo que eles tenham de graça o ingresso, eles não conseguem chegar lá. Então, um projeto de apoio tem que implicar também a questão do transporte, da infraestrutura, sem o que você não consegue trazer as crianças até o teatro. Uma emoção muito grande te entrevistar hoje, porque a Lei Rouanet e tudo o Teatro São Pedro nos conecta com coisas maiores. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ter estado aqui, agradeço a oportunidade de conversar com vocês e, sobretudo, agradeço o apoio que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sempre deu ao Teatro São Pedro. Nós precisamos que isso continue acontecendo. Deputado federal Pedro Westphalen, hoje aqui prestigiando a palestra do ministro, também seu colega, Osmar Terra. Hoje, com os desafios da cultura e a nova Lei Rouanet,
Um momento importante porque parece que ele vem falar sobre a democratização de uma lei que é fundamental para a cultura. Olha, o Osmar Terra é daqueles homens públicos indispensáveis em qualquer governo. Onde ele passou, deixou a sua indelével marca de competência e de produção. Assim foi como secretário de saúde, assim foi como governo, como ministro do governo Temer, agora é também como super ministério do governo atual. Está fazendo um extraordinário trabalho com resultados altamente positivos. Está de parabéns a Karen, que provavelmente a revista vota esse encontro, e nos propicia aqui hoje, sem dúvida nenhuma, mais um aprendizado. Escutar o Osmar Terra e estar com ele é estar aprendendo. É um dos homens públicos mais dignos desse estado. Como é que tá Brasília? Tá bom também, estamos lá, estamos tocando ficha, avançando. Mais quente os debates. Bem mais quente, bem mais quente. Mas lá o que produz mesmo são as comissões. As comissões é que você vai avançando, vai fazendo. Recentemente conseguimos, como presidente de uma comissão especial, aprovar 1% do FPM. Isso foi muito importante e um ganho direto da veia. Por favor, eu gostaria de pedir... Estamos hoje aqui no Sheraton Hotel, onde o ministro gaúcho, Osmar Terra, é o palestrante, é o protagonista dos desafios da cultura no Brasil e na nova Lei Rouanet. Eu tenho a honra e o prazer de receber o deputado estadual Búrigo. Lei Rouanet é uma lei que veio para democratizar a cultura, mas parece que estava sendo um pouco confundido em alguns pontos. Parece que hoje o ministro vem para esclarecer sobre isso. Sem dúvida, acho que a Lei Rouanet ela teve seu objetivo importante, que é apoiar a cultura, as culturas diferentes em todo o Brasil, e a gente viu que nos últimos anos ela se concentrou muito no sudeste do país, se concentrou talvez naqueles pessoas que têm mais nome, naqueles grandes eventos. Mais afinidades ideológicas que também não é correto. Sem dúvida, muitas vezes levando esses recursos para quem pensa de uma mesma maneira, e nós precisamos fazer que com a Lei Rouanet, que são recursos dos impostos pagos pelos brasileiros, seja democratizado, que as empresas elas possam fazer com que esse imposto que ela não pague para o governo e repasse para os projetos que visam incentivar a cultura, ele seja democratizado, ele possa atingir as grandes temas da cultura brasileira em todas as regiões do Brasil, e isso o ministro Osmar Terra vem explicar. Eu já tive a oportunidade de ir lá em Brasília mesmo, conversar com ele sobre esse assunto. Ele tem números interessantes da maneira que é aplicado esses recursos hoje. Nós sabemos que nos últimos anos ela ficou muito na questão ideológica, sendo canalizado para aqueles projetos que de uma forma possam levar à população uma ideia em que alguém quer fazer com que isso chegue em todas as regiões. Isso aí. E na verdade nós precisamos que a cultura ela seja apoiada, financiada na sua mais diferente forma de fazer e nos seus projetos, desde os pequenos projetos daquelas pessoas, daqueles artistas que muitas vezes têm dificuldade de mostrar o seu trabalho, a sua cultura, como também eventos importantes que visam levar o conhecimento para as pessoas, mas também fazer a produção regional, local ou estadual que possam proporcionar o conhecimento para todo o país da cultura local. Um homem experiente, como prefeito, como vereador, também assessorando o governo José Ivo Sartório, que deu um start, deu um início a uma modernização do Estado, e hoje na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é uma grande escola, mas é um ano de grandes decisões, que são decisões para décadas. Como é que tu está sentindo o teu mandato nesses primeiros meses do ano? Bom, primeiro eu quero dizer que a minha experiência como secretário de Estado junto com o Sartori foi importante e intensa, né? Tratamos de assuntos importantes, eu acho que mudamos
algumas questões conceituais no estado do Rio Grande do Sul. Talvez hoje seja mais fácil a gente falar sobre privatizações, falar sobre grandes salários do Poder Executivo, do enxugamento da máquina, a modernização, porque nós trabalhamos exaustivamente esses 4 anos. Então, quando chega o projeto de privatização das estatais lá na Assembleia Legislativa, ele já chega com a sociedade entendendo o que é isso. E, para mim, eu tenho uma satisfação muito grande, tive de votar contra tirar o plebiscito da CRM, da CE e da Sulgás da Constituição do Estado, porque trabalhei isso como secretário de Estado. Então, vejo que aquilo que a gente trabalhou no Executivo eu pude colocar em prática no Legislativo, né? Então, acho que é importante, é um ano intenso em que a gente vai fazer... O governador Eduardo Leite tem dito que vai mandar projetos importantes para a Assembleia Legislativa. O que nós queremos é que o governo do Estado, que tem dado sequência àqueles projetos que foram idealizados, foram iniciados pelo governador Sartori, ele possa, com clareza, com transparência, dizer para os deputados, para a população, de que maneira ele quer aplicar esses recursos que virão da privatização dessas empresas e como vai fazer. Mas nós, a bancada do MDB, está lá dispostos, mesmo perdendo a eleição em outubro, a ajudar este governo a fazer aquilo que nós dizíamos que o Estado tem que trilhar, que é a modernização, que é ter um Estado mais leve, um Estado mais enxuto, um Estado que preste serviços de qualidade para a população, um Estado que volte a crescer e que volte, na realidade, a fazer com que os gaúchos e as gaúchas tenham orgulho de viver nesse Estado. Obrigado, deputado. Obrigado, estamos sempre à disposição lá na Assembleia e queremos ver no futuro esse Estado do Rio Grande do Sul, que é grandioso, que foi pioneiro em muitas coisas nesse país, que volte a ser de novo um Estado que possa ser seguido por muitos outros estados desse país. Deputado Hernani Polo aqui, junto com o ministro Osmar Terra aqui. O ministro Osmar Terra aqui vem trazendo notícias para democratizar a cultura no Brasil. Sem dúvida, foi um evento importante até para termos a informação desse novo modelo, dessa nova forma da utilização da lei de incentivo, buscando fazer exatamente, contemplar mais projetos, democratizar o acesso, né, um maior controle, e isso é importante, porque a cultura, o incentivo à cultura, ela traz inclusão, ela possibilita também o crescimento, né, e auxilia no desenvolvimento da nossa sociedade no aspecto social. E, sem dúvida, é uma ação extremamente importante e nesse novo modelo que está sendo implementado pelo Ministério, comandado pelo ministro Osmar Terra, eu tenho certeza que vai atingir os objetivos e vai impulsionar cada vez mais a nossa cultura, especialmente aqui a do Rio Grande do Sul, que precisa, né, mais investimentos na área do tradicionalismo, né, das nossas ações que são já desenvolvidas aqui no Estado. Fundamental é que estava muito concentrada, capilarizar mais e também democratizar mais, porque estava muito só nos artistas famosos. Exatamente, e o objetivo da lei, quando ela foi criada, e aí talvez no curso houve um desvirtuamento da condição do processo, é exatamente contemplar o maior número possíveis de projetos, contemplar e valorizar os artistas regionais, o que é importante. Nós temos aqui uma semana farroupilha muito forte, mas podemos ampliar isso para o ano todo, né? Nós temos aqui estruturas como o Teatro São Pedro, como a OSPA, que são estruturas importantes também, de muitos anos já prestando um relevante serviço à nossa sociedade gaúcha. Essa democratização ela é fundamental para que, através da cultura, a gente promova a inclusão e o crescimento também social do nosso povo gaúcho. Então, né, estamos acompanhando e queremos cumprimentar o ministro Osmar Terra, né, por essa nova visão, por essa linha do governo Bolsonaro, exatamente em democratizar, em ampliar as possibilidades de acesso a projetos culturais através da lei de incentivo à cultura. Obrigado. Maestro, uma grande satisfação de ter aqui, porque eu lhe acompanho e eu sou um fã de carteirinha do seu trabalho. Muito obrigado, a satisfação é minha poder estar nesse evento aqui, ouvindo as palavras
do ministro, do Antônio Hofer, do pessoal da Celulose Rio-Grandense, porque é sempre importante a gente saber que rumo a cultura está indo, as oportunidades que a gente tem, tanto no poder público quanto no poder privado, porque nós, como artistas, dependemos disso. O senhor está coordenando Unicinos, coordenando também a Casa da OSPA? Não, na verdade, hoje eu não estou mais na Unicinos, eu sou diretor artístico e maestro da OSPA, onde lá eu já estou há 28 anos. Eu entrei com 19 anos na OSPA como músico. Mas a Casa da OSPA ficou algo assim indescritível, impactante, né? Ficou. A gente conseguiu resolver um problema histórico de quase 70 anos, né? Que a Sinfônica não tinha sua casa. Ainda há coisas a fazer, temos ainda a terceira fase, que vai deixar o lugar muito mais bonito ainda e mais agradável, inclusive em termos de utilização dos espaços, mas a sala de concertos ficou muito boa. Realmente foi um momento histórico poder resolver uma das maiores orquestras da América Latina que não tinha uma casa, e agora tem sua casa. E eu também sou maestro e diretor artístico da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Bom, e vamos Teatro São Pedro. Bom, vamos fazer assim, ó. E ainda o senhor ainda faz o show do final de ano do Zafari. Como é que o senhor encontra tempo para tudo isso, maestro? Tem tempo para dormir? Eu acho que é meio clichê, né? Quando a gente faz o que gosta, a gente sempre acaba encontrando tempo para as coisas. Eu sempre, desde criança, sempre trabalhei muito, aquela coisa do gringo do interior, trabalhador, e gosto muito disso, gosto que faço. Então, quando a gente vê resultado, a gente sempre tem ânimo em querer fazer mais. As pessoas, às vezes, vendo o seu trabalho, eu não sei como o maestro ainda está aqui, não está na Europa. Muitos convites, maestro? Eu tenho regido no exterior, né? Esse ano eu devo ir a 5 países, ano passado eu fui a 4. Tem crescido esses convites de carreira internacional, mas eu tenho um vínculo aqui muito forte, família, e meu trabalho é aqui. Eu sou, na verdade, concursado do Estado via OSPA, né? Então eu tenho ainda uma trajetória por aqui antes de pensar, quem sabe, futuramente num passo além. Obrigado, maestro. Muito obrigado. Dorotheu Fagundes prestigiando a palestra do ministro Osmar Terra, que vem falar de um tema extremamente importante, que é a Lei Rouanet, os desafios da cultura no Brasil e a nova Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei que vem para ajudar a cultura, ajudar quem trabalha, quem vive da cultura, mas parece que ela estava num momento muito para quem não precisa e pouco para quem realmente faz. Amigos da Network, Sérgio Martins, que bom te rever aqui mais uma vez. Olha, o Brasil precisa ser passado a limpo. E o governo Bolsonaro está fazendo a sua força, a sua vontade imperar sobre aqueles que a vida inteira lotearam esse país. Lotearam em todos os sentidos. Nós vivemos num país onde o que impera são cartórios. E nós temos que mudar esses cartórios ou extingui-los definitivamente. E a lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, precisa passar por isso. Lei de incentivo à cultura não é para artista famoso. Lei de incentivo à cultura não é para grandes grupos internacionais fazerem seus merchandising com gente aqui que já está absolutamente estabelecida. Lei de cultura nacional é para o fomento da verdadeira cultura desse país, feito pelos nossos artistas reais, que vêm do povo, que estão por aí nos festivais nativistas, que estão por aí nos bairros, tentando ascenderem culturalmente, mostrando o seu talento, a sua arte. E é com essa expectativa que eu vim assistir esta palestra, a saber os rumos que vão ser dados a esse processo extremamente importante, necessário e caro para todos os brasileiros até agora, que só temos visto investimento em grandes artistas e esquecendo-se tranquilamente, né, ou quase sem nenhum pesar, aqueles que realmente merecem o incentivo governamental para desenvolver os seus projetos. No caso, eu dou um exemplo, o Instituto Cavaleiros Farroupilhas, que atua há 27 anos e nunca utilizou uma lei de incentivo por causa da complexidade, né, e dos cenários cartoriais que se formam em torno desse projeto. Então vamos ver o que há de mudar nesse sistema. Obrigado. Eu que agradeço.